eu vou para Curitiba. E para falar da Câmara de Curitiba, não é esse o assunto não, viu, Fernando Tupan? Eu já puxo você na conversa aqui, porque a corregedora da casa aí, da Câmara Municipal de Curitiba, a vereadora Amália Tortato, ela entregou um parecer em relação às representações protocoladas que pedem a instauração de procedimento disciplinar e punição ao vereador Renato Freitas, aquele rapaz do PT que estava lá na invasão, né? Vamos dizer assim, invasão da igreja do Rosário em Curitiba no último dia 5. Os pedidos foram acatados na semana passada pela mesa diretora da casa. No documento, a corregedora destaca que, aspas aqui para ela, as representações devem seguir ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a instauração de procedimento disciplinar em face do vereador Renato Freitas, uma vez que constatei indícios suficientes de materialidade e de autoria pela prática de atos que podem ser enquadrados como procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Trocando em miúdos, Fernando Tupan, e no popular, será que Renato Freitas entra pelo cano ou ele escapa dessa? Como que você sente a Câmara de Vereadores de Curitiba aí depois dessa chamada invasão da Igreja do Rosário? Bem, Paulo Caetano, o que está acontecendo é que o Renato Freitas está com a corda no pescoço mesmo, pode perder o mandato. Ontem a cúpula do PT, entre eles o professor Rosinha, ex-deputado federal, estiveram na Câmara para pressionar. A segunda secretária, a petista, a professora Josete, subiu e soltou a voz e reclamou, e chorou, e ficou braba com os parlamentares por terem aceitado a abertura de processo contra o Renato Freitas. E o que é mesmo, Paulo Caetano, é que a pressão está muito grande. Agora tem uma petição com quase 12 mil assinaturas, Paulo Caetano, pedindo para os vereadores caçarem o Renato Freitas. O problema do Renato Freitas é que ele é um encrenqueiro mor. Em 1 ano e 2 meses de mandato, ele já brigou com vários pastores evangélicos, tretou com policiais militares numa praça de Curitiba, 29 de março, porque estaria com som muito alto, provavelmente rap. Ele agrediu um senhor com um soco na Praça Rio Barbosa durante uma manifestação pró-Lula. Então o cara não consegue se controlar, sabe? Qualquer coisa ali, ele já perde a paciência e já vai pro pau. E o cara faz aula de Muay Thai, o que torna ainda mais perigoso, e os vereadores estão com medo que ele tenha essas recaídas durante a sessão, quebre alguém que discordar dele. Mesmo com o número de seguranças lá dentro, assim, você sabe que sempre nessas tretas pode sobrar alguma coisa. E para evitar isso, os vereadores estão dispostos a caçarem o mandato dele, porque essa petição, já 2 vereadores já assinaram, demonstra que Renato Freitas está encrencado. Mas, Paulo Caetano, eu quero falar uma coisa para você. A Câmara de Maringá, como a Câmara de Curitiba, precisam voltar urgentemente ao trabalho. Está muito fácil, há 2 anos funcionários não trabalham, comissionados não trabalham, servidores de carreira. Não é que não trabalham assim, fazem uma forma de rodízio, mas a maioria não trabalha, está muito fácil. Você está vendo o quê? 70% a prefeitura aqui liberou em estádio. Aí em Maringá também eu acho que não deve ser diferente. Tem que estar liberado 70%. Acabar com essas sessões híbridas aí, que é uma vergonha. Tem atividade política, não existe atividade parlamentar. Porque nós também, jornalistas que acompanhamos a sessão, sem sessão a gente sabe que não vem aquelas famosas fofoquinhas de bastidores que alimentam as nossas curiosidades, Paulo Caetano.
Essa foi boa, 7h17. Repita. 7h17, ó, vou tocar esse assunto pra vocês. O vereador lá, o Pamela Bussolini, o tal Renato Freitas do PT, a gente jogou aqui uma suspeita no dia que a gente trouxe a informação e o Fernando Tupan trouxe quase que em primeira mão isso pra gente, antes dos outros veículos, a gente comentou isso aqui no Pan News, muito antes da mídia nacional, inclusive. E aí agora a gente jogou uma dúvida, se a corregedora, que é a vereadora Amália Tortato, faria algo, e ela fez, hein, Pamela? Tem que ser feito, né, Paulo? O próprio Tupan trouxe para nós aí o histórico do rapaz, né? Ele, para mim, é uma pessoa extremamente desequilibrada, violenta, não deveria estar ocupando o cargo que ocupa, né? E engraçado, eu vi um vídeo dele ontem pedindo desculpa, né? Nossa, uma voz embargada, uma carinha de coitadinho, quase chorando. Nem parece aquele selvagem, me desculpem falar, que estava ali dentro de uma igreja católica vociferando, assustando senhorinhas, que não tem nada a ver, né, com a intenção dele de proteger ou defender o direito de um rapaz que estava lá no Rio de Janeiro. Digno, sim, de toda manifestação, né, para que haja justiça, né, pela vida daquele rapaz que foi perdida, né, tirada, na verdade, mas eu acho que uma pessoa que se aproveita disso para cometer violências contra outras pessoas, ela não pode estar ali numa Câmara, ele não pode ser um vereador, um representante, né, de quem quer que seja. Então eu espero que realmente o mandato dele seja cassado, porque realmente o rapaz tem aí traços de probleminhas psicológicos. Neto, você discordou da Pamela? Queria ouvir o que você tem pra dizer. Eu gostei do adjetivo que ela usou, né, em relação à atitude do vereador, mas eu acredito que é o seguinte, Paulo, tem muita coisa que é conveniente, né? Às vezes é conveniente ser um leão e às vezes é conveniente ser um gatinho, né, professor? E é um exemplo, era um vereador que se colocava contra a própria polícia militar, já foi preso uma vez por confronto com a própria polícia, desacato à polícia, age de uma forma que se sente o dono da verdade, da razão, o justiceiro do que deve ser feito, né, o que deve ser combatido, e agora vem com aquele mesmo discurso daqueles que fazem o que é contra a lei, pedir desculpa. A atitude dele não vai contra nenhuma atitude que deve ser, não vai contra nenhuma das demais atitudes que devem ser reprovadas, né? É um vereador que vai ter que responder às consequências dos seus atos e que deveria pensar em seus eleitores, porque, com todo respeito, isso é uma vergonha. Esse é o tipo de política que nós não devemos defender e que nós devemos banir, que não tem um compromisso com a população, mas sim um compromisso com a lacração. E a gente viu que esse tipo de política, Paulo, reflete no Brasil inteiro de uma forma muito negativa. Ok, Rafael, mas vamos lá. Eu volta e meia, eu escuto vocês falarem aqui na bancada quando a gente fala de um ou outro político. Mas ele foi eleito. Ele foi eleito. Quem votou nele já conhece a personalidade, já sabe que ele é assim, que ele vai pro pau e que ele é combatente, que ele é militante. E aí, esses votos agora? Joga na lata do lixo? Eu acredito que nós não estamos num estado absolutista, né? Nós entendemos o papel de cada representante, a função que exerce, né, por meio da representação, como no caso desse vereador. Então, acho que você pegar e violar o direito ao culto, fazer toda aquela barbúdia dentro da igreja, isso não é uma questão de ser justiceiro ou querer ser algo assim, nossa, o cara já era assim antes, agora ele está fazendo realmente o que ele foi eleito para fazer. Não. Ele está violando alguns direitos que precisam ser respeitados, né? Agora eu queria fazer um parêntese. Uma das representações, né, que foram enviadas é do vereador Éder Borges, né, vereador lá de Curitiba pelo PSD, que hoje um Gole de Prosa irá entrevistá-lo, né? Então hoje 8h30 às 20h30 nós vamos entrevistar. E seguem o Luiz Neto Maringá também no Instagram, né? Obrigado. Então eu acho que nesse sentido, nós já vai programa da casa. Eu acho que nós temos que entender uma coisa. Conhecer os produtos da casa. Nós temos que entender uma coisa. Beleza. Né? O Kim Kataguiri também tem a sua que precisa ser investigado.
Eu acho que a Câmara dos Deputados Federais também tem que entrar com esse tipo de situação, nesse processo, inclusive, de cassação, justamente porque ele fez apologia ao nazismo, mas ninguém fala nada disso, né? O vereador também teve as suas peculiaridades no quesito de, né, violar direitos, que precisa ser também processado, investigado. São bem diferentes as coisas que... o Kim Kataguiri não fez são apologia ao coisas nazismo, diferentes. só o Monark. Não, são coisas diferentes. Estamos falando do cara que invadiu a igreja. Tudo bem, mas ele fez apologia a um crime. É diferente. Que é criminalizado. Aí tá bom, é diferente. Não, Então, tudo então, bem. vamos lá. Não, só tô dizendo que é diferente. São histórias diferentes. Não, óbvio que são histórias diferentes. Óbvio. Foi isso que eu disse. Óbvio. Mas nada poderia ser tão diferente para um resultado de cassação como eles deveriam, né, ser entrado no procedimento e investigado a conduta dele.